Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Quero te convidar nesse instante a juntos entoarmos o hino de número 190 do nosso hinário, Seu Maravilhoso Olhar. Sem dúvida alguma, o maravilhoso olhar de Jesus transformou, a nossa vida. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós. Que a tua presença seja manifesta entre nós, em nome de Jesus. Amém? Todos os sábados nós temos aí um momento tão especial, o momento do Informativo Mundial das Missões. E dessa feita, nós vamos ajudar com nossas ofertas a divisão interamericana. Eles têm ali os seus projetos, e eu tenho certeza que você já está aí preparando, separando uma oferta especial para ajudar a que esses projetos possam se tornar realidade aí na divisão interamericana. Muito bem, vamos então assistir mais um vídeo, do Informativo Mundial das Missões, hoje com o título A Explosão do Botijão. Informativo Mundial das Missões. A explosão do botijão de gás. Noélia trabalhava como obreira bíblica em Chase, Trinidad e Tobago, quando um acidente aconteceu. Certo dia, ela estava cozinhando para receber uma interessada na Bíblia, quando o botijão de gás explodiu. A força da explosão jogou Noélia para o outro lado do cômodo e ela caiu semi-acordada.
Mas no chão, ela sentiu uma mão invisível a tocar e a empurrar para fora do apartamento em chamas. Logo os vizinhos a socorreram até a chegada da ambulância. Noélia tinha sofrido queimaduras de 2º grau. A ambulância a levou para o hospital e lá o médico ficou surpreso por ela ter sobrevivido. A situação era delicada. Noélia ouviu a equipe médica conversando e agradeceu a Deus por tê-la salvado a vida, apesar das dores. A moça tinha dores horríveis. Suas pernas incharam, a impossibilitando de caminhar. Mesmo assim, ela era grata a Deus. A igreja a apoiou na recuperação como pôde. Eles oraram, visitaram e fizeram escala para passar o dia com Noélia. Após 1 mês e meio, ela conseguiu caminhar e em pouco tempo pôde voltar à rotina normal. O médico ficou surpreso com a recuperação e disse que ela teve sorte. Mas a moça ressaltou que foi uma bênção de Deus. Noélia sempre amou a Deus, mas agora confia mais nele. Ela sabe que deve depositar em Jesus toda a sua esperança. E 9 meses após o acidente, a mulher interessada na Bíblia com quem Noélia planejou se encontrar naquele dia, se entregou a Cristo. Hoje, Noélia ajuda a gerenciar um centro de influência que alcança pessoas não cristãs em Trinidad e Tobago. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir outro centro de influência naquele país. Sejamos liberais. Nós podemos, com certeza, ajudar para que muitas coisas como esta, possam ocorrer através das nossas ofertas. E em tempo de pandemia, você pode fazer essas ofertas chegarem, ao seu destino através desse aplicativo maravilhoso aí, o 7Me. Inclusive ele já foi até atualizado, então você que não tem ainda, baixe em seu smartphone esse aplicativo, o 7Me, e eu tenho certeza que você encontrará, além da questão de ofertas e dízimos, outros itens muito interessantes, porque é um canal direto da Igreja Adventista com você. Muito bem, vamos assistir então agora um belo vídeo com a Riana Junqueira e o Ronaldo Fagundes, Inexplicável. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim. Extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor
amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Esse, sem dúvida, é o grande e inexplicável amor de Deus. Né? Amor que não temos palavras para explicar. Se você ou eu estivermos longe do Senhor, não nos esqueçamos que o seu amor vai onde estivermos para nos buscar. Basta aceitarmos, né, esse inexplicável amor do Senhor. Vamos orar agora para pedir a orientação de Deus para a recapitulação da lição desta semana. Bom Deus, bom Pai, estamos iniciando a recapitulação da lição que estudamos durante toda essa semana. Que o Senhor, por favor, nos dê uma mente clara para entendermos em nome de Jesus. Amém. Aí está o verso áureo, né? O verso para memorizar. Gênesis capítulo 17, verso 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E aí temos, né, o resumo da semana. Qual é o nome de Deus? O que ele significa? Qual era a importância dos nomes que Deus usou para se identificar a Abraão? Quais nomes ele usou para se identificar? Por que Deus mudou o nome de Abraão
para Abrão. Então notem, amados, que nós temos aí, né, um resumo da semana e eu tenho certeza que essas questões, né, serão plenamente respondidas, né, no decorrer então da nossa lição. Temos mais algumas, né? Por que os nomes são importantes, né? E quais as condições ou obrigações estavam vinculadas à aliança? Então, todas essas questões, pela graça de Deus, nós vamos aí recapitular, né? E eu peço, nesse instante, para que você tome aí a sua lição. Eu também tomei aqui a minha lição. Vamos abri-la aí já na parte de domingo, nós encontramos esse subtítulo, né? Iavé e a aliança abraâmica, né? E é interessante que Gênesis capítulo 15, verso 7 nos diz assim, ó: o Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para lhes dar esta terra como herança. Deus estava estabelecendo uma aliança com Abrão, né? Ele ainda tinha esse nome de Abrão, só com um A, né? Depois passou a ser Abraão, mas agora Abrão. E interessante, queridos, que os nomes, né, eles podem ser como marcas comerciais, né? Elas se tornam conhecidas e quando você vê aquela marca, você ou vê aquela marca, né? Você já associa então aquela marca, né, a um nome. Por exemplo, outro também, quando vem no teu pensamento Albert Einstein, quem que você já pensa, né? Martin Luther King, Gandhi, né? Ou Dorcas, né? Cada um deles teve uma característica com ideais que quando nós associamos ao seu nome, né, já vem à nossa mente aquilo que eles fizeram. E lá no tempo bíblico, também eles atribuíam uma grande importância, né, ao significado dos nomes. Então, para os hebreus, segundo o comentário bíblico adventista, né, então para os hebreus, o nome sempre foi indicativo das características pessoais ou do pensamento e das emoções de que dava o nome e, às vezes, das circunstâncias em que era dado. Então, o nome era muito significativo ali para o povo que vivia ali no Oriente Próximo. Então, ao entrar em aliança com Abrão, né, Deus se deu a conhecer ao patriarca o nome Iavé. Iavé quer dizer o quê? Senhor. Né? Todo ele escrito em letra maiúscula, né? E tendo apenas consoantes. Né? Nós colocamos aí as vogais para que a gente possa entender melhor. Né? Mas o Iavé era YHWH. Né? Iavé, todo ele em letras garrafais, né? E então ele diz, né, eu sou Iavé que tirei. Então o nome Iavé, ele aparece cerca de 6.828 vezes no Antigo Testamento, né? E está, de certa forma, envolto, né, em um mistério, né? O que significa esse nome? Parece que o verbo, né, aia, né, ser, e nesse caso significaria o eterno, né, o que existe por si mesmo, né, o autossuficiente, ou aquele que vive eternamente. Né? Então esses atributos, eles pertencem a quem? Pertencem a Deus. Né? Então mostram como o Senhor Deus está vivo, né, e a fonte, e ele é fonte, né, de vida. Claro, contrastando com os deuses pagãos, né, que não tinham existência à parte, né, e estava na imaginação aí dos seus adoradores. Né? Então, o próprio Deus, ele explicou o significado de Yahvé. Né?
Quando nós vamos por exemplo, em Êxodo 3, verso 14, né, ele diz, eu sou, né, o que sou. Lembra? Quando ele disse para Moisés, né, quando o faraó me perguntar quem me enviou, eu sou o que sou. Né? E esse significado, desculpa, ele expressa a realidade da existência incondicional de Deus, enquanto, né, também sugere que seu domínio sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. Né? Yahvé também, amados, é um nome pessoal de Deus. Né? E a identificação de Yahvé como aquele que tirou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus e anunciou com ele, né, a aliança que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 13. Né? Então, Deus queria fazer conhecido o seu nome, Abraão, pois esse nome revelava aspectos, né, de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com esse conhecimento podemos aprender a confiar em suas promessas. Que maravilhoso, né? Sabemos que Deus também queria ali fazer uma aliança com Abraão. E quando ele fez essa aliança com Abraão, ele também, né, coloca um novo nome para aquele seu servo. Vamos então agora, por favor, aí a parte de segunda-feira, né, que tem esse subtítulo El Shaddai, né? El Shaddai, já mais conhecido por todos nós, né? Tem até uma música linda, né, com esse título, né? El Shaddai. E aí em Gênesis 17, verso 1, nos diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, né, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Nessa semana, desculpem, nós vimos aí o sepultamento daquele que também tinha 99 anos, né? O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, lá na Inglaterra. Só que aqui é uma inversão, né? Enquanto o príncipe Philip morreu aí com 99 anos, e vamos pensar, né, com uma idade aí avançadíssima, Abraão começa com 99 anos uma aliança com Deus. Coisa maravilhosa, né? E, como nós já estudamos, né, o Yahvé, ele já havia aparecido a Abraão várias vezes, como a gente vê ali em Gênesis capítulo 12, né, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 15, né? Deus já havia aparecido a ele várias vezes. Então, em Gênesis capítulo 17, verso 1, né, Yahvé, ele aparece novamente a Abraão, apresentando-se, né, a ele como o Deus Todo-Poderoso. E um nome usado apenas no livro de Gênesis e de Jó, né, o Todo-Poderoso. Interessante, né? Esse item aqui. E esse nome, ele consiste primariamente, né, em El, né, como nós vimos. Então, o El é o nome fundamental de Deus entre os semitas. Né? Embora o significado exato de Shaddai não seja totalmente certo, a tradução melhor seria o que? Todo-Poderoso. Então, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Né? Então, esta tradução parece ser a mais conveniente, né, para entendermos, né, esse Deus maravilhoso. Né? Então, a ideia, né, colocando aí novamente aí no quadro para que a gente possa gravar, né, o El, o Deus de poder e autoridade, e o Shaddai, o Deus de inesgotáveis riquezas que ele está desejoso de conceder sobre todos os que buscam com fé e obediência. Aí está o significado do nome El Shaddai. Um nome que, como eu disse, já é conhecido por nós, né? E é interessante, amados, que lá em Gênesis
capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 6, né? Abraão necessitava ali reafirmar sua fé. Por ser idoso e sua mulher estéril, não criam, né, que ele seria um pai, né, o pai de uma grande nação. Mas eles deviam, né, crer que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, é que estava afirmando isso, né? Então, uma tradução mais literal desse texto que acabamos aí de citar, né, Gênesis 7, 1 a 6, a lição diz assim, né? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Jeová apareceu e ele disse, eu sou El Shaddai. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Você será pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Esse mesmo nome aparece também em Gênesis 28, 3, em que Isaac declarou que El Shaddai abençoaria Jacó, o faria fecundo e o multiplicaria. E essa promessa semelhante, né, do El Shaddai encontra-se em Gênesis 35, 11, também em Gênesis 43, 14 e em Gênesis 49, 25. Passagens que sugerem a generosidade exercida por Deus. O El, o Deus, né, de poder e autoridade, e Shaddai, o Deus das riquezas inesgotáveis, né? Retornando ao nosso quadrinho aí, né? O El, o Deus de poder e autoridade, e Shaddai, o Deus de inesgotáveis riquezas. Riquezas que ele está desejoso de conceder sobre todos os que buscam com fé e obediência. Então, amados, nós podemos hoje buscar o El Shaddai. E me veio à mente aqui, né, o nosso saudoso grupo musical lá da Igreja Central de Curitiba, aí na década de finalzinho da década de 80, né, nós tínhamos aí o grupo El Shaddai, né, vários componentes aí que estão aí espalhados por todo esse vasto mundo, né, o El Shaddai. E você então pode buscar com certeza o El Shaddai, o Deus das riquezas inesgotáveis, né? Na parte de terça-feira, nós temos aí esse título, né? De Abrão para Abraão, né? E então, embora os nomes de Deus apresentassem significado espiritual e teológico, isso não era uma exclusividade de Deus, né? Os nomes das pessoas, né, do antigo Oriente Próximo não eram apenas, né, formas de identificação sem sentido, como costumavam ser para nós. Dar o nome, por exemplo, de Maria ou Susana a uma menina não faz diferença nenhuma hoje. Contudo, né, para os semitas antigos, né, todos os nomes, né, de pessoas ali dos semíticos, eles tinham um significado e geralmente consistia de uma frase, né, ou de uma pequena sentença compreendida de um desejo ou uma expressão de gratidão por parte dos pais. Então havia um significado todo especial, né? Por exemplo, quando se colocou Daniel, Daniel significa, né, Deus é juiz. Quando se colocou Joel, Javé é Deus. Quando se colocou Natã, né, significa dom de Deus. Então, devido ao significado, né, atribuído aos nomes, esses costumavam ser alterados para refletir uma vida exatamente, né, como esse nome tinha. E aí, amados, é interessante, né, que alguns textos aqui da lição de terça-feira nos fala da mudança de alguns nomes. Por exemplo, lá de Gênesis 32, 28, a mudança, por exemplo, do nome de Jacó, né? Ele passa agora a ser chamado de Israel, né? Porque como
homem, né, ele lutou com Deus e prevaleceu. Lá em Gênesis 41, 45, nos fala, né, de Zafete Paim, que significa, né, Salvador do mundo. Né? Ambos, né, combinam com suas funções ali. E Daniel 1,7, né, mudou ali Daniel para Beltesazar, né? Bel era o deus principal ali dos babilônios. E eles então mudaram para esse nome babilônio, que dizia, né, o que quer dizer Bel protege o rei. Então, no entanto, em certo sentido, né, não é tão difícil mesmo para as mentes modernas entender a importância de como uma pessoa é chamada. Existem, né, efeitos sutis e às vezes não tão sutis. Se alguém é constantemente chamado de estúpido ou feio, né, e se essas são as denominações usadas o tempo todo, a pessoa vai acabar se acostumando com aquilo ali e ela vai sentir-se realmente estúpida e feia. Né? Da mesma forma, quando nós elogiamos alguém, né, nós colocamos essa pessoa para cima, ela vai agir de uma outra forma. Né? Então, não é tão difícil entender que Deus desejava, né, mudar o nome de Abrão e Abrão para Abrão. Então, Abrão, só com A, significava o quê? Pai excelso. Deus mudou, então, o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer o quê? Pai de uma grande multidão. Né? Então, amados, Deus, quando colocou isso, com certeza ali Abraão, né, Abraão com 99 anos pensou, poxa vida, mas eu não tenho mais condições e nem minha esposa tem condições, né, de sermos pais a esta altura, né, na nossa vida. Mas eles estavam ali, né, exatamente, né, conversando com o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Né? Muito bem, aí agora na parte de quarta-feira nós temos aí as etapas da aliança. Né? E é interessante que Gênesis capítulo 12, ali no verso 1 e também no verso 2, é revelada a primeira etapa da promessa da aliança de Deus a Abraão. Né? Então Deus se aproximou de Abraão, deu-lhe uma ordem. Então ele fez uma promessa. A abordagem expressa o fato de que Deus ter escolhido graciosamente Abraão. Por quê? Porque ele era uma figura importante, né, da sua aliança especial de graça. E a ordem envolve a prova de total confiança em Deus. E aí vem a promessa, Gênesis capítulo 12, 1 a 3, depois também o verso 7. Embora feita especificamente aos descendentes de Abraão, inclui finalmente também o quê? Para toda a humanidade. Então, essa promessa feita para Abraão, né, embora feita para os descendentes de Abraão, ela inclui, claro, né, toda a raça humana. Então, o Deus misericordioso estendendo essa aliança e essa promessa para toda a raça humana. Né? Então, é interessante que no ritual solene ali da segunda etapa, o Senhor apareceu a Abraão e passou entre as partes de animais cuidadosamente expostas ali. É uma história assim meio esquisita, né? Mas Deus tinha um propósito com aquela forma didática de mostrar para Abraão o que ele desejava que ele soubesse e entendesse. Então todos os 3 animais haviam sido abatidos e divididos então ao meio. Né? 2 metades foram colocadas, uma frente à outra, com espaço entre as duas. Né? As aves foram mortas, mas não foram divididas ao meio. Os que entraram em aliança deviam andar, né, entre as partes divididas. Lembra que uma estava na frente da outra, um espaço para que alguém pudesse andar ali. E ali jurava-se simbolicamente a obediência perpétua às cláusulas assim acordadas solenemente entre Deus e aquele que estava fazendo essa promessa com Deus, né, Abraão e os seus descendentes. E aí vem
a terceira e a última etapa dessa aliança, né, divina com Abraão. Então, o significado do nome de Abraão ressaltava, né, o desejo e o desígnio de Deus de salvar todos os povos, né, as muitas nações. Essas muitas nações incluiriam também, né, além dos judeus, os gentios. Né? E o Novo Testamento ele deixa bem claro que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm fé, né, o que tem a fé de Abraão e que confiam nos méritos do Messias prometido. Né? Portanto, desde Abraão, a intenção do Senhor era o quê? Era salvar o maior número de pessoas possíveis, quaisquer que fossem as nações em que eles vivessem. Claro que hoje não é diferente, né, daquilo que Deus deseja para a raça humana. Ok, vamos então aí à parte de quinta-feira, né? Obrigações da aliança. E aí vem esse texto, né, de Gênesis capítulo 18, verso 19, Gênesis 18, 19, que diz assim, ó, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Gênesis capítulo 18, verso 19. Então, como vimos até agora, a aliança, né, é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós o que jamais podemos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. Né? E aí, em sua graça, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para ajudar na proclamação do plano de salvação para o mundo. Interessante. Ele escolheu Abraão. Entretanto, né, o cumprimento da promessa da aliança estava vinculado ao quê? À disposição de Abraão a andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Gênesis capítulo 18, 19, que nós lemos aí, no início da parte de quinta-feira, ela também demonstra, né, como a graça e a lei estão relacionadas. Né? Como a graça e a lei estão relacionadas. Presta atenção nisso, porque o mundo evangélico prega o contrário. A lei não existe mais. Mas a graça e a lei estão relacionados. Né? O verso inicia com a graça, eu escolhi. E é seguido pelo fato de Abraão obedecer ao Senhor e faria com sua família também, né, que obedecessem. Então, lei e graça. Né? Ou graça e lei. Fé e obras, portanto, aparecem aqui em uma união o quê? Estreita, né? Como deve ser. Fé e obras. Interessante, amados, que nessa linguagem aí de Gênesis capítulo 18, 19, né, especialmente a última frase, isso revela que Abraão e os seus descendentes obedeceriam, né, aquilo que Deus havia concedido a eles, através dessa aliança. Então, as bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantidas a menos, né, que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Embora, né, as condições não tivessem sido necessariamente, né, para o estabelecimento da aliança, elas deveriam ter uma resposta de amor, né, de fé e também de obediência. E deviam ser uma manifestação, né, melhor dizendo, de um relacionamento, né, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, né, entre a humanidade e Deus. E a obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir, né, sua promessa de aliança ao seu povo. Né?
E a quebra, né, quebra dessa aliança por meio da desobediência significava o quê? Infidelidade a um relacionamento que havia sido estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a concessão do seu cumprimento. Ou vou abençoar, né? Vou abençoar. Ou não se quebrava, não quebrava, né, a concessão da aliança, mas o que? A condição, né, ou a concessão dessa aliança entre aqueles que foram colocados, né, como ganhadores dessa aliança, né, deveriam então seguir aquilo que estava proposto nessa aliança. Muito bem, chegamos então à parte aí de sexta-feira, né? Tome aí a sua liçãozinha de novo. Aqui fala sobre o arco-íris, né? O arco-íris, como nós vimos na semana passada, né? Ele era um sinal da aliança com Noé. Em Gênesis, capítulo 17, verso 10, descobrimos o sinal da aliança com Abraão, a circuncisão. E ela se destinava, pelo menos, a 6 itens, conforme aqui o comentário bíblico adventista. O primeiro era fazer distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios. O segundo, a perpetuar a memória da aliança de Yahvé. Terceiro, a promover o cultivo da pureza moral. Quarto, a representar a justiça pela fé. Quinto, a simbolizar a circuncisão do coração. E sexto, a prefigurar o rito cristão do batismo. Então, 6 características da circuncisão dada como um sinal de aliança com Abraão. O arco-íris, ele permanecerá como sinal da promessa, né, dado a Noé até o fim, mas a circuncisão não. Segundo Paulo, o apóstolo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão com o sinal de justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou, né, a significar a salvação pela obediência à lei. Nos tempos lá do Novo Testamento, a circuncisão já havia perdido o seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo, que leva a uma vida transformadora e também obediente, né? E é interessante que, finalizando, né, Deus chamou Abraão para uma aliança que revelaria o plano da salvação. Notem, amados irmãos, que através de todo, né, o estudo da lição dessa semana, nós podemos compreender que Deus, ao estabelecer essa aliança com Abraão, Deus cumpriu a sua parte. Agora, os seus filhos, nós somos seus filhos, nós temos cumprido realmente a nossa parte na aliança que Ele faz conosco? Temos nós seguido os propósitos de fé e obediência no Senhor? Que realmente essa lição possa ter feito uma transformação em nossa vida, né? Para que possamos entender que nesse processo da aliança que Deus faz com o seu povo, nós precisamos, né, dar a contrapartida, nós precisamos dizer ao Senhor: eu aceito, eu quero fazer a minha parte, porque eu sei que o Senhor está fazendo a sua parte. Né? Que Deus realmente possa nos abençoar, né, para que cumpramos a parte que nos corresponde. Né? Muito bem, agora já daqui a algumas horinhas, né, depois do teu almoço, da tua sonequinha, né, você já vai poder abrir a sua lição, a nova lição, a lição número 5, né, que tem como esse título aí, os filhos da promessa, e eu tenho certeza que vai ser uma lição muito abençoada, né? Logo após você fazer aí o estudo da tua lição,
Não esqueça, né, principalmente você que ainda não está indo à igreja por causa da pandemia, preencha o teu CRM, né? As nossas secretárias, os diretores de escola sabatina, os professores de unidade, têm mandado aí os links, né? Preencha então esses links, porque nós precisamos de uma escola sabatina cada vez mais forte, né? E é uma forma de nós podermos ajudar a você, né? De repente, né? Por que não está estudando uma lição? Por que não está fazendo aí o seu trabalho, né? E a gente pode ajudar. Então preencha aí o teu CRM, com certeza vai ser uma bênção também para você. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado, porque até aqui o Senhor esteve conosco, nos abençoou, nos deu o privilégio, né, de participarmos desse programa da Escola Sabatina. Que a aliança que o Senhor fez a Abraão e foi estendida a toda a humanidade, que nós possamos aceitar e fazer a parte que nos corresponde. Queira nos abençoar nesse dia de sábado, que a tua bênção seja estendida também à nossa família. E, ó Deus, quando voltares, pela tua misericórdia, salve também nós e nossa família para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Ok, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Quero agradecer a você por ter assistido conosco, participado. Espero que esse programa, né, tenha aí de uma forma ou de outra substituído aí a Escola Sabatina da igreja, né, porque talvez você não possa ir ainda à igreja. Então, que Deus te abençoe. E se Deus nos permitir, na semana que vem, nós queremos estar juntos, né, para mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado para você e que Deus te abençoe.